Muito bem, muito boa noite a todos vós encarnados e a todos vós desencarnados. Espero que estejam todos felizes por estar aqui, no mínimo tanto como eu, mas se calhar ainda mais. E damos as boas-vindas a todos, agradecemos à equipa espiritual nos ter preparado os trabalhos. A nós resta-nos não estragar, não é? Tentar estar ao nível daquelas projeções de boas energias para que nos sintamos aqui praticamente a flutuar. É isso que se pretende. Damos também as boas-vindas aos nossos amigos internautas. Hoje parece que a nossa produção é mais elaborada, isto é quase de nível, isto é de nível profissional. Isto até assusta, toda esta parafernália. Hoje também estou a estrear um equipamento novo, associacional, mas eu estou, é a primeira vez. Portanto, se eu estiver assim um bocadinho perdido aqui neste trajeto, é porque é a primeira vez ao fim de muitos anos que estou aqui encostado contra a parede. Estou do outro lado. Muito bem, então vamos tentar que este espaço seja útil para todos, já que investiram não 1 hora das vossas vidas, mas nos trajetos é mais do que 1 hora, não é? E hoje em dia todos nós teríamos muitas outras formas de investir o tempo. Ali já começa quase que uma adivinha, aquilo é uma autêntica adivinha, não é? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. No fundo, isto poderia ser qualquer coisa, não é? Da vida, porque nós muitas vezes conhecemos um conceito qualquer, ou um objeto, ou um eletrodoméstico, seja o que for, um equipamento, mas não o compreendemos, ou um processo qualquer. Mas ali já diz mais qualquer coisa, diz que essa tal coisa está inscrita na consciência e os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Claro que alguns de vocês já sabem do que nós vamos falar, mas vamos continuar com as adivinhas. É isso mesmo. E está inscrita no livro da consciência, no livro da natureza. Portanto, já chegamos lá, não é? Vamos falar nas leis divinas. É evidente que alguns de nós já sabem, mais uma vez, já sabem de cor e salteado quais são as leis divinas, já sabemos bastantes coisas sobre cada uma delas, mas o mais importante aqui à sexta-feira, porque é que nós continuamos a gostar de cá vir? Porque é um espaço coletivo de partilha de reflexões. Nós, se calhar, não conseguimos refletir às vezes tão bem a sós na nossa casa como conseguimos refletir em conjunto. E a própria equipa espiritual pode nos ajudar a pensar mais profundamente, a refletir mais profundamente. E este convívio com a ideia, este convívio com estas reflexões faz com que a qualidade da nossa vida durante a semana seja melhor, porque fazemos menos asneiras, porque os conhecimentos estão mais à superfície, não é? Uma das coisas nas leis divinas que nós começamos logo na introdução, quando pensamos nelas, é o conceito do bem e do mal. Antes do conceito do bem e do mal, lembrar-nos o que são leis. Existem muitos tipos de leis, não é? As leis impostas por uma autoridade soberana, que é o caso das leis civis, Código de Justiça, existem muitas leis do trabalho, etc. São leis impostas por uma autoridade soberana. Mas depois existem leis divinas, quer sejam as mais materiais e as espirituais propriamente ditas. São todas espirituais, mas
Ou seja, são conjuntos de regras. Já repararam que nós, se desconhecermos essas regras, temos muito mais hipóteses de as infringir. E às vezes não sabemos porque é que estamos infelizes, porque é que a vida nos corre mal, porque nós estamos a fazer tudo ao contrário das regras. Tudo, não é? Um exagero, não é? Mas fazemos muitas coisas mal feitas. Porque não paramos às vezes para ver o que é que será mais certo ou menos certo neste caso concreto, de uma decisão qualquer que estamos a tomar, ou de um pensamento que estamos a elaborar, ou uma palavra que estamos a dizer, porque uma palavra pode ter um efeito incrivelmente poderoso para o bem e para o mal. E uma palavra nunca mais se pode retirar. Já pensaram nisto? Eu penso muitas vezes nisso. Há palavras que nós, se pudéssemos, nunca tínhamos dito. Porque tem um efeito poderoso, muito poderoso. Ela fica gravada no espaço-tempo, fica ali, aquilo ficou. Quem me deve nunca ter dito aquilo, não é? Ou algumas coisas que dissemos bem e que ainda bem que as dissemos. Então, existe o bem e o mal. São comportamentos que são alinhados ou desalinhados pelas leis divinas. O mal não existe, não é? Existe a ausência do bem. E o bem é tudo aquilo que corresponde aos propósitos, que corresponde aos objetivos espirituais e divinos, não é? Depois tinha muito pano para mangas, o que é isso, por exemplo, da moral, o que é isso da ética. São coisas que parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, não é? Mas será para outras reflexões. Então, realmente, porque é que alguns de nós não se pode afastar do convívio com a ideia espírita? Não é? Porque mesmo um bom jogador de xadrez domina o jogo, domina completamente as regras, as táticas, mas se distrai, se desconcentra 10 segundos, perde o jogo. Se deixa de jogar, perde o tempo. E já nem falo em desconhecer as regras, não é? Mas nós podemos desconhecer as regras da vida e às vezes passamos por períodos de desconcentração prolongados. E esses períodos de desconcentração, de invigilância, é que faz com que soframos períodos mais infelizes, não é? Na ausência da felicidade. Então é esse o convite que se faz, é nós podermos ter isso presente mais vezes, não é? Porque eu falo por mim, mas eu penso que posso falar por todos. Algum de nós que está aqui consegue ter presente durante os 7 dias da semana os conceitos espíritas ou espiritualistas no seu dia-a-dia durante as 16 horas de vigília? Muitíssimo poucos ou nenhuns, não é? Ou seja, o que faz com que estejamos descalibrados, desalinhados das sugestões divinas. As leis é uma espécie de sugestões, não é? Para que isto funcione bem. Porque é que se elaboram leis? Por exemplo, as leis de código da estrada. Elaboram-se leis porque senão era o caos. Não se podia circular, não é? Existem leis divinas para que nós tenhamos uma convivência harmoniosa. Porque se não houvessem leis, era a lei do mais forte, era a lei do mais esperto, era a lei do mais... Isso é aqui na Terra que às vezes ainda parece que funciona. Mas não vai funcionar. Não é? A anarquia não existe. Então, é um bocadinho esta analogia. E ouve-se muitas vezes as pessoas a dizer isso, não é? Que às vezes, passei agora um período um bocadinho mais materialista, por exemplo, e um bocadinho mais ausente deste tipo de reflexões. O que é que faz? Faz com que se tomou uma série de decisões, entrou-se num período em que deixámos que determinado tipo de emoções tomasse conta de nós, etc., por causa dessa tal ausência de reflexões e de vigilância, no fundo. Então, nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis. E somos felizes quando estamos alinhados com elas. Não é?
O que quer dizer, logo, uma das primeiras conclusões, só depende de mim. A boa notícia é que só depende de mim, a má notícia é que só depende de mim. Ou seja, não posso atribuir, se perceber muito bem como é que isto funciona, não posso atribuir a terceiros a minha infelicidade, nem ao azar, nem a acontecimentos fortuitos ou provocados até. Eu sou o único maestro da minha existência, o único arquiteto. Se eu estou aqui neste momento desta forma, foi porque eu cheguei aqui assim. E fui eu que me fiz chegar aqui assim, não é? Uma das perguntas que nós também poderíamos fazer, então no dia a dia, até onde é que se aplicam as leis divinas? Ali aquela palavra é importante, aplicam. Porquê? Porque muitos dos profetas, muitos dos filósofos, até Jesus, propuseram-nos uma série de sugestões de comportamento, de formas de estar na vida. Mas a aplicação dessas no fundo, regras, não foi tão detalhada como a que o Espiritismo nos proporcionou, no fundo, não é? Há uma quase que aplicação geral, digamos assim. Nós quase que podemos perceber um bocadinho de tudo. Então é por causa disso que acontece aquilo. Então, se calhar eu não quero fazer aquilo porque já sei as consequências normais daquela situação. E realmente a doutrina espírita tem esse mérito. É dar-nos o conhecimento tão bem embrulhadinho, tão bem arrumadinho, que é tão fácil perceber, estudar, perceber, ler e aplicar, porque o Allan Kardec fez-nos o trabalho todo. Não é? Então onde é que se aplicam as leis divinas? É num caso concreto? É numa situação mais específica? Quando estamos, por exemplo, numa grande agitação, por exemplo, ali naquela fotografia, parece isso, não é? Ainda é mais fácil nós nos distrairmos, não é? O stress, a velocidade do dia, da vida, o que não é desculpa, mesmo assim. Então, as leis divinas aplicam-se à totalidade das vivências, à totalidade dos pensamentos, das palavras e das ações. Ou seja, todas as matrizes do meu comportamento estão regidos por essa lei. Se eu a derrogar, eu vou sentir na minha consciência, se estiver acessível, senão vai ficar no inconsciente, que não quer dizer que não esteja, só que está durante algum tempo no inconsciente, vai produzir um estar, um bem-estar ou um mal-estar, de acordo com a minha ignorância, reflexão, etc. Mas não há nada, absolutamente nada que nós façamos, pensemos, digamos, etc., que não esteja crivado pelas leis divinas. Nem nos nossos mais recônditos espaços e isolamentos. Não é? Por exemplo, sei lá, há pessoas, quando às vezes se lê ou se vê um filme, o crime perfeito, não é? Crime perfeito, isso não existe. Não há ninguém que esteja só, não há nada que não esteja acessível a ninguém, não é? E nós estamos sempre expostos e sempre basta estarmos expostos à nossa própria consciência. Não é? Depois poderíamos também fazer uma série de perguntas de acordo com isto. O que é viver? Um conceito tão simples, mas que nenhum de nós tem a mesma resposta de certeza absoluta. Porque viver para mim é uma coisa, para o César é outra. E nenhum dos dois está errado ou está certo. É diferente do nosso conceito. Não é? O que é viver? Em traços gerais, nós sabemos todos, mas depois há aquelas particularidades próprias da nossa própria entendimento, a nossa própria percepção. Daí que não existem duas vidas iguais, dois espíritos iguais.
duas experiências iguais. Por isso que nós temos que passar por muitas experiências para apanhar um bocadinho de todas as matizes e matrizes, não é? Ali vemos uma peça de teatro. No fundo, a nossa vida é real, mas não é real. É uma personagem que nós estamos a viver, uma identidade que nos foi atribuída ou que nós também ajudamos a escolher e a pedir e que nós vamos tentar aproveitar ao máximo, desempenhá-la com o melhor que nós soubermos, de acordo com as leis, lá está, e depois, quando partirmos para a dimensão espiritual novamente, vamos despir essa personagem, que tem uma série de características, não é? Então, é um pouco isto. Nós até, se possível, nem convém nos esquecermos disso, porque às vezes estamos a dar demasiada importância a uma coisa que é provisória. É provisória. 70 ou 80 anos ou 90 vai passar um ápice, não é? Nós quando tínhamos 10 ou 15 ou 5 ou 6 ou 7, olhávamos, pelo menos no meu tempo, não é? Que não sou muito velho, mas também já não sou novo, dizíamos que aquelas pessoas nos anos 60, não é? Nos anos 60 e 70, olhava-se para uma pessoa idosa de 40 e tal anos. Uma pessoa com 40 e tal anos era idosa, só com o aspecto, a pessoa desleixava-se, pronto, não tinha cuidado com a aparência. E nós dizíamos assim, um dia quando tiver 40 e tal anos já vou estar velho, não é? E depois os meus 40 e tal já passaram, os 50 e tal já estão a acabar, já estão nos 60, não é? O que é que acontece? Acontece que os 80 vão chegar também no instante, ou os 70, ou os 90, se cada um de nós lá chegar, para dizer o quê? Não levem as coisas tão a peito nem tão a sério. Não é no sentido de nos desleixarmos de viver bem, é no sentido, parece que estamos aqui 500 anos, não vamos estar, nem 200 sequer, só vamos estar algum tempo. E esse tempo é para viver com o máximo de equilíbrio possível. Em Roma, ser de romanos, nós estamos encarnados, não podemos estar, ou não podemos fazer tudo e mais alguma coisa, mas se calhar não nos faz bem. Não ser perfeccionistas ao ponto de não viver, ao ponto de sermos pessoas desagradáveis, porque estamos sempre a viver quase traumatizados com a análise constante que estamos a fazer, não é? Então viver, só isto estava para estarmos aqui a falar uma série de horas. Depois outras perguntas que podíamos fazer, o que é que eu quero para mim? O que é que eu tenho feito para isso? Que tal revermos a nossa história? Quais foram os nossos desenganos e os nossos equívocos? Porque todos nós tivemos. Alguns poucos param para pensar e para alterar e o resto de nós, se calhar, deixa andar. Fica para a próxima, não é? Mas podemos tomar muitas decisões para alterar aquilo que não nos está a fazer bem. Eu não estou a gostar disto e vou alterar isto, não é? Há decisões-chave, decisões muito concretas que traçam sulcos muito profundos. Poucos têm a coragem de o fazer e poucos até conseguem parar para o fazer. É o que é que eu tenho feito para isso. O que é que eu quero para mim? Ou podemos fazer ainda outra pergunta, como é que eu estou? Como é que eu estou neste momento? O que é que me faz levantar de manhã? Ouve-se muitas pessoas a dizer assim, mas eu não tenho tempo, já viste a minha vida assim, mas vê-se as pessoas sempre a encher o tempo com coisas, a marcar coisas, a fazer compromissos, a encher o tempo com coisas que se calhar não lhes está a fazer bem, com atividades. Até há pessoas que dizem, vou passar o tempo, é uma forma de passar o tempo. Então, afinal, o tempo sobra, não é? Portanto, se nós conseguíssemos fazer uma série de análises, se calhar ganhávamos tempo, qualidade de vida, alterávamos coisas. É a tal reflexão que podemos, se quisermos, fazer, não é? Então, aproveitar o trabalho que o Allan Kardec fez. Esta divisão das leis divinas não tem caráter absoluto, como dizem os espíritos.
poderia, em vez de ser as tais 10 que aparecem no Livro dos Espíritos, podiam ser 100, 5, 500. Cada um de nós pode fazer a sua própria divisão das leis divinas. No fundo, só há uma. Depois, lá está, a sua aplicação é que fez uma divisão em 10, como podia a sua aplicação fazer em 100, ou o que fosse, não é? Agora, o Allan Kardec teve realmente esse mérito. Nós, às vezes, esbarramos com conteúdos, ele esbarrou com conteúdo, não é? Quando foram as comunicações dos espíritos, era daquelas pastas todas, dossiês todas, pega lá, compila isso e trata isso. Se calhar nós tivéssemos barrado com aquilo, não tínhamos visto lá leis nenhumas, nem um corpo de doutrina, nem nada disso. Só que o cérebro dele já funcionava, lá está, ele via a vida de uma maneira completamente diferente de nós. E conseguiu dar-nos este presentaço que é a doutrina espírita para nós utilizarmos como uma ferramenta fantástica. Então depois, no dia-a-dia, já que vimos que é cada pensamento, cada palavra, cada emoção, cada gesto, tudo aquilo fica registado. Não é? Se nós fizermos uma regressão de memória, um psicoterapeuta, nós vamos viver novamente exatamente da mesma forma uma coisa que aconteceu há muitos anos, há várias reencarnações, porque fica gravado tudo, desde cheiros, desde sons, desde palavras, desde emoções, etc. Não é? Fica tudo gravado. Ali está ali uma analogia quase informática, não é a melhor, mas é uma espécie de um software. Não é? Não é melhor, claro que não é perfeito. Mas faz-nos perceber um bocadinho como é que funciona. Nós vamos fazendo uma série de upgrades permanentes. Ao segundo, nós estamos a gravar coisas, experiências, né? Análises. Nós cruzamos às vezes com uma pessoa, essa pessoa produz um efeito tão profundo em nós que muda completamente a nossa vida. Só uma conversa, por exemplo. A grande diferença entre o software e o software espiritual é que nós, humanos, além de adquirirmos experiências, conhecimentos, bases de dados, etc., nós temos uma fase de maturação. Não é? Nós assimilamos, vivemos, refletimos, assimilamos, vivemos, refletimos, assimilamos. Que as máquinas não fazem isso. Tem que se pôr lá para já. Não é? Agora já existe a inteligência artificial, etc. Mas nós conseguimos realmente ter outras características, como a criatividade, como a espiritualidade, etc. Então, quando nós estamos no mundo espiritual antes de reencarnar, todos nós, ou seja, que já não se lembra, todos nós participamos ou quisemos participar na escolha das grandes linhas diretrizes da nossa existência. São aquelas coisas muito importantes que nós temos na nossa vida que realmente constituem a estrutura, no fundo, desta existência. São aquelas coisas mais importantes que nós decidimos abraçar como aprendizado prioritário. Pode ser uma relação, pode ser uma profissão, pode ser uma experiência forte, pode ser o que vocês quiserem imaginar, não é? Mas existem algumas, poucas, porque nós não temos tempo para trabalhar muita coisa, coisas importantes, não é? Que são os tais sulcos, as linhas diretrizes da nossa existência. E às vezes, o que é que nós às vezes nos sentimos mal? Vazios, frustrados, porque não estamos a fazer aquilo que nós nos propusemos. Antes de reencarnar, aceitamos e decidimos fazer uma coisa, depois viemos para aqui e distraímos completamente. Distraímos e esquecemos completamente aquilo que vinhamos fazer, o que nos faz sentir muito mal. Faz-nos sentir que temos um vazio enorme na nossa vida e que estamos aqui a perder tempo e que vai acabar a nossa vida e pouco ou nada vamos aproveitar, porque se calhar estou a fugir dos desafios, não estou a ter a dinâmica necessária, não estou atento às portas que se abrem, não estou a refletir, etc. O que faz, eu ia dizer com que se desperdiça uma existência, mas nunca se desperdiça, aprende-se sempre a não querer fazer outra vez o mesmo, pelo menos, não é? Uma das coisas importantes para que consigamos refletir é ter a casa mental muito bem organizada.
Porque senão a nossa vida é indisciplinada. É preciso de muita disciplina. Não é disciplina no mau sentido, não é aquela disciplina militar. É a disciplina de ter a vida organizada. No meio da desorganização, porque a vida traz-nos muitas situações inopinadas e nós, com a nossa habilidade, vamos organizando os desequilíbrios que vão aparecendo. Se não o fizermos, vai ser um caos, vai ser um dia de cada vez. É um dia de cada vez, não é? Como a pessoa diz, isto é um dia de cada vez. Pois é pena, temos pena, porque quando se perde a noção das coisas, a vida vai passar num instante e eu não vou fazer nem um bocadinho daquilo que gostaria de ter feito. Em termos espirituais, claro, não é? Portanto, não deve ser um dia de cada vez. Há aquelas pessoas que têm a vida muito bem arrumada e acontece-lhe tudo de mal como acontece aos outros, só que até nem parece. Porque não há ninguém protegido, todos nós temos as mesmas dificuldades. Alguns gerem melhor esses imprevistos. Algumas pessoas parece que têm noção, eu aos 20, dos 20 aos 30 vou tentar fazer aquilo, dos 30 aos 40 é uma fase da minha vida em que será mais importante aquilo, dos 40 aos 50 e por aí fora. E há os que não fazem nada disto. E a vida vai passar, não é? Ou seja, a casa mental arrumada é muito importante. Até há pessoas que não gostam de estar sós porque a casa mental delas não é nada agradável para estar sós. Eu costumo dizer àquelas pessoas que fazem 30 por uma linha e que nos infernizam a vida, o pior castigo que elas têm é dormir com elas próprias. Não é? Uma pessoa está bem porque não vamos dormir com eles, nem vamos conviver com eles, e eles próprios, coitados, têm que viver com eles mesmos. Agora, quando temos uma vida organizada, tranquila, serena, arrumada, nós podemos estar sós, podemos estar acompanhados, que estamos sempre melhor, bem, não é? Não existem vidas perfeitas, mas existem vidas relativamente perfeitas. Não existe a felicidade, mas existe a felicidade relativa. Ora bem, não sei se posso passar aquela imagem. Depois existem os transtornos comportamentais que estão a surgir muitas doenças novas, não é? Estão a surgir N de doenças que têm a ver com o despertar da humanidade. Dizem os psicólogos que da humanidade, disse a humanidade, não disse? Despertar da humanidade. Os psicólogos dizem que a humanidade começou a despertar alguns no início do século XX, que até ali era sobrevivência, sobrevivia-se. E depois começámos a ter tempos livres, direitos, a ter outro tipo de preocupações que nunca tínhamos tido a oportunidade para ter, salvo minorias, muito minorias mesmo. O que faz com que quase todos nós estejamos a viver coisas que nunca vivemos na nossa existência espiritual, coisas novas. E estamos a fazer asneiras, é normal, não é? Estamos a sentir coisas novas, a máquina está a variar, muitas vezes. Existem muitas doenças associadas à parte mental que têm a ver com coisas estranhas que estamos a fazer, que não nos está a fazer bem. E depois o que é que acontece? Nós refugiámo-nos em mecanismos de proteção, alienámo-nos normalmente. São desafetos que temos, normalmente, tem a ver com os desafetos. Criamos uma série de doenças que têm origem nessa alienação e nessa proteção que criamos em torno de nós. E surgem N de doenças que não vale a pena estar aqui a dar como exemplo, senão saímos daqui deprimidos. E não vale a pena, não é? Mas faz parte desta fase da humanidade, é normal. Eles até dizem que ainda só cerca de 60% da humanidade é que já está na fase de despertar. Eu acho isso pouco, mas... Então, depois também há outra coisa que é o que se refere às emoções. Emoções são reações espirituais aos momentos, não é? Nós fabricamos normalmente de uma forma mecânica, não é? Que ele dispara. Só que até isso nós podemos, de alguma forma, gerir, porque essas emoções são boas ou menos boas, são controladas ou descontroladas, não é?
faz-nos bem ou menos bem. Tem a ver com o nosso interior, tem a ver com a nossa maturidade espiritual, etc. Porque, por exemplo, o facto de alguém desatar a chorar logo à mais pequeno drama, por exemplo, não quer dizer que seja uma pessoa sensível, pode ser uma pessoa descontrolada, que não esteja muito equilibrada, não é? Há uma série de coisas que podemos estar atentos, se é normal, se não é, e sobretudo se eu quero aquilo ou se não quero aquilo. Depois, em termos de leis, que nos faz bem ou menos bem, é se eu já sou uma pessoa atenta à minha condição de egoísta ou nem sequer tenho noção disso. Não é? Já não digo se tenho consciência que sou altruísta, não é? Porque, mais uma vez, quando uma pessoa que está aqui deste lado está a falar, está-se a desnudar, porque vocês ficam a conhecer a pessoa que está aqui a falar, quer queira, quer não queira, ela está a mostrar normalmente o que acha, o que pensa, o como sente, etc. É evidente que alguns de nós, muitos ou todos, já temos muitos comportamentos altruístas. Também mal era, não é? Mas não é a nossa característica predominante. O que é que se sente? Onde fazer essa experiência? No bom sentido, não estamos aqui a analisar as pessoas no mau sentido. Quando nos aproximamos de alguém a falar, nós vamos ver logo se ela é uma pessoa ainda muito egoísta ou menos egoísta. Se ela estiver muito fechada, se só falar nela, se só pensar nela, se só quiser partilhar as experiências dela, se estiver insegura, se não, etc, mostra que o ego ali ainda tem uma força incrível. Não é normalmente uma pessoa que está de bem consigo, de bem com a vida nem com os outros. Tem momentos em que está de bem consigo, momentos em que está de bem com os outros e com a vida. As pessoas que são mais altruístas não têm necessidade de falar delas, nem dos problemas delas, nem de partilhar só as coisas delas. Porque o que acontece normalmente numa conversa? Estamos a falar e não acabamos de falar porque o outro já quer dizer, mas é que eu é que foi. Se tu visses, não é? Ou das doenças, o outro tem sempre uma doença pior do que a nossa. Ou já teve N de coisas muito piores. Ou seja, revela realmente o facto de nós termos uma necessidade incrível de falar e de falar de nós. E dos nossos casos, das nossas experiências. Não é uma condição muito altruísta. O altruísta dá a vez ao outro, fala e tem o prazer de ouvir o outro. E já nem falo em muitos outros comportamentos altruístas. Nos relacionamentos vê-se muito isso, não é? A nossa condição atual ainda é uma condição de relacionamentos de propriedade. Por exemplo, os pais dizem, o meu filho, os meus filhos, eles não são nossos. Nós somos fiéis depositários deles, não é? São durante algum tempo, se calhar até nem se vai repetir. É aproveitar, é desfrutar, porque se calhar não se vai repetir. Mas nada é nosso, nem a nossa mulher, nem o nosso marido, nem o nosso namorado, nem o nosso pai, nem o nosso... Somos companheiros de viagem durante algum tempo. Esse sentimento de propriedade só nos faz mal, só nos vai fazer sofrer. Não é? Então, esse sentimento de propriedade tem a ver com o nosso materialismo, tem a ver com a nossa insegurança. E outras coisas, não é? Até esse tipo de reflexões, que tipo de pessoa é que eu sou? Sou uma pessoa agradável? Sou uma pessoa manipuladora? Eu cobro as amizades? Eu quero as pessoas só para mim? Não é? Revela muito sobre nós. Isto tem a ver com a lei de sociedade, não é? Vou fazer aqui esta fotografia, porque quando nós estamos sós, é bom, é excelente, mas também convém nós, além de socializarmos, convém escolher muito bem com quem socializamos, porque os tais momentos livres são tão poucos. Se nós socializarmos só porque sim, chegamos a casa assim, se calhar até nem ia mais estes jantares ou aquilo ou não sei o que mais, mas não tenho coragem de dizer que não, não é? Digo
passam a vida inteira a dizer que não têm coragem de dizer que não. Mas nós já temos idade para fazer só as coisas que queremos. Não é? Não é o facto de ser antipáticos, é o facto de sermos pessoas interventivas na nossa própria vida. Não é? Depois também outra análise que podemos fazer, isto tudo tem a ver com as leis, não é? É, por exemplo, na lei de conservação, por exemplo, se eu sou mais materialista ou menos materialista. Por exemplo, que tipo de consumidor é que eu sou? Eu consumo exageradamente ou não? Por exemplo, se eu tivesse muitíssimo dinheiro, eu comprava mais do que compro agora porque tenho menos. E há dias eu fiz uma reflexão, precisava de comprar um tinteiro para a minha impressora. E o meu lado pragmático disse assim, um tinteiro custa para aí 40 ou 50 euros, mais 10 euros compro uma impressora nova e tenho 2 tinteiros novos. O lado pragmático, não é? Mas depois pensei assim, e se todos fossem estúpidos como eu estou a ser neste momento? Só a pensar no meu umbigo, não é? Se há 3 ou 4 bilhões de pessoas que têm impressoras, iam todos comprar 3 ou 4 bilhões de impressoras e as lixeiras estavam aí cheias de impressoras. Não é? Todos nós temos que pensar, é um bom negócio, mas não é um bom negócio para o planeta. Não é? Eu posso trocar de carros porque quero que eu tenha muito dinheiro. Eu posso comprar e ter no meu armário 30 ou 40 pares de calças, mas eu vou andar com os 30 ou 40 pares de calças. Isto não era um problema quando o planeta tinha 3 ou 4 bilhões de pessoas. Quando tem 8 bilhões é um problema gigantesco. Não é? Por exemplo, se 8 bilhões tiver 10 pares de sapatos, não é? ou 20 pares de ténis em casa, é um problema. Porquê? Porque as lixeiras, sei lá, por umas calças, para atingir umas calças destas, gasta-se para aí 2 ou 3 mil litros de água. Para se atingir milhões de calças, gasta-se rios inteiros. Depois não há água doce, depois não há não sei o quê. Ou seja, nós como consumidores podemos pensar, eu sou um espírito atento a estas coisas, eu quero lá saber. Eu sou uma pessoa tão pequena que o meu efeito é menor, é um efeito simples. Mas não é assim. Eu sei o que faço, eu já quero ser uma pessoa participativa e até o meu espírito protetor está atento ao que eu faço. Oh, este coitadito, este não sabe, ainda não está à altura destas coisas. Não é? Ainda continua a fazer coisas relacionadas com o seu próprio umbigo. Não é? Então, quando nós temos muita coisa, quando temos... não quer dizer que sejamos mais felizes, porque quase todas as pessoas que lá estão dizem, olha, vocês não pensem que isto traz felicidade, porque não traz, não queremos ouvir aquilo. Pensamos que é treta, mas não é. Que eles suicidam-se e tudo. Não é? E muitas vezes, quando nós temos muita coisa, nem apreciamos tão bem como quando temos pouca. Quando se passa algum tipo de necessidades, nós apreciamos aquilo, porque aquilo é pouco. Não é? Por exemplo, quando estamos cheios de fome, uma maçã sabe-nos muito bem. Quando estamos já a comer, nem era preciso comer aquela maçã, já nos lembramos já que é aquela soube. Quando estamos no meio de um monte de gelados, beber um cafezinho quente, aquilo é uma maravilha. Se vamos tomar um café é por tomar, é mais um. É um bocadinho exemplos de como é que eu sou como consumista, se sou materialista, se não sou. Se a minha vida é predominantemente... Os meus tempos livres são dedicados mais à matéria, ao espírito. Que tipo de atividades é que eu escolho? Mais ligados à minha condição espiritual ou à minha condição também atualmente material? Não é? Com equilíbrio. Vamos tentar fazer isto com equilíbrio. As profissões. Quando conseguimos escolher, porque depois isto tem muito pano para mangas, cada uma destas coisas depois vai ser desenvolvido mais à frente. Quando escolhemos uma profissão, porquê é que eu escolhi aquilo? Ou pelo menos porquê é que eu lutei por aquilo? Posso não ter conseguido. Às vezes não se consegue, por várias razões, mas vamos tentando, continuar a tentar. Mas porquê é que eu luto por aquela profissão? É porque se ganha muito dinheiro, é porque tem muita saída, é porque socialmente é bonito, ou porque eu gosto? Ou porque eu posso ser mais útil ou menos útil? Ou porque espiritualmente eu estou a precisar daquilo? Se eu escolher de uma forma material, não vou ser feliz. Nem que seja a profissão mais XPTO do mundo, não é? Não me vai realizar. Não é a profissão que espiritualmente me está a fazer falta. E às vezes as profissões que me estão a fazer falta
ou quase sempre, são as profissões que me fazem sair da minha zona de conforto. Porque se eu espírito já dominar uma área qualquer, eu quase certeza que não vou fazer aquilo outra vez. Não faz sentido, porque aquilo eu já sei fazer. Tenho que fazer uma coisa que não domino. Se eu não domino aquilo, vai-me custar imenso, eu não vou custar nada, aquilo vai ser muito difícil para mim, e até eu já estou a fugir daquilo há muito tempo, mas eu vou fazer, a certeza absoluta, a vida vai-me obrigar a fazer aquilo. Então, se eu tiver que fazer aquilo, seja o que for, é isto que eu tenho, então siga, vamos lá arregaçar as mangas e fazer bem, com prazer, porque senão só nós é que vamos sofrer. É um dia detestável, porque eu lutei contra a vida, lutei contra o trabalho, contra os meus colegas de trabalho, e só eu é que recebo a fatura daquilo. Não é? Então, independentemente do que façamos, o que interessa, o sumo do trabalho profissional e não profissional é: eu sou útil, eu estou a aprender, eu estou a fazer aprender, e só isso é que importa. Só isso é que importa. Agora, lutar por uma profissão que se ganha mais, que socialmente é mais bonito, cada qual é que sabe, não é? Mas não é uma sugestão muito espiritual, é uma sugestão material. Não há nada mais prazeroso do que nós chegarmos ao final de um dia de trabalho e dizer assim: acho que depois até ajudei para que as pessoas tivessem um dia melhor, um colega, porque eu até, seja o que foi que possamos ter feito, que possamos ter colaborado na obra geral, não é? do universo. E depois surge a necessidade de repousar. Isto parece menos importante, mas isto é extremamente importante. Com sabedoria. Fazer isto com sabedoria. Que também se derroga a lei aqui neste caso. Quer por não fazer o repouso, quer por fazer repouso demais. Vocês não ouvem muitas vezes as pessoas dizer assim: se me saísse milhões, deixava de trabalhar. É desgraça espiritual, não é? Nós não viemos aqui para estar de férias, viemos aqui para repousar de vez em quando, para trabalhar, porque nós somos imigrantes, estamos aqui imigrados, e viemos aqui para trabalhar e saber repousar, que é muito importante, fazer uma higienização física e mental, com sabedoria, que se não a fizermos também nos estamos a suicidar. Uma altura conheci uma pessoa, isto há muitos anos, há 30 anos, era um fornecedor, ou 30 e tal. Ele dizia-me: agora, isto já ao fim de 20 anos, tinha feito não sei quantas horas extras para poder fazer a casa dos sonhos dele, mas consegui fazer a minha casinha. Morreu passado uma semana, não chegou a estrear a casa, quase, não é? Ou seja, foi um objetivo de vida estranho, porque se calhar passou 20 e tal anos em que não conviveu com os filhos, com a esposa, em que não descansou, que não foi feliz, por causa de um monte de tijolos que vão ficar aqui, não é? Portanto, são coisas que às vezes não paramos para pensar. Então, o repouso, como sabemos, pode ser feito de muitas e variadas formas. Não quer dizer que seja só, nem de longe nem de perto, através das férias. Nós podemos repousar muitas vezes durante um único dia, se estivermos atentos a isso. Basta, como dizem os espíritos, basta que haja um ligeiro torpor. Há aquelas pessoas, não é, que nós dizemos: hello, está alguém em casa? Não. Porque são momentos de qualidade que nós podemos ter. E não é preciso pôr música, claro que se pode pôr música, é evidente, não é preciso ler um livro, basta nós, espíritos, nos emanciparmos. Ficamos ali naquela emancipação, parece que a vida tem uma velocidade diferente, umas cores diferentes, uns sons diferentes. E aquilo faz-se uma recuperação, faz-se ali uma espécie de uma calibragem do corpo, do perispírito, e ficamos bem. Só depende de nós fazer estes períodos. Mas eu estava a ver um filme, que aquilo até me fez mal à cabeça, que eu dormi. Escolheu mal o filme, não é? Nem devia ter a televisão no quarto, sequer, que aquilo é só poluição. A lei da liberdade, outra coisa que tinha aqui muito pano para mangas.
que é isso da liberdade, onde é que acaba a nossa liberdade e começa a do outro. Tudo reflexões muito importantes que é importante nós fazermos. A lei da conservação, até isto, às vezes, até nos esquecemos de respeitar o nosso próprio corpo físico. Mais uma vez, é por pouco tempo, mas... E eu, no fundo, em termos de consciência, eu vou ficar tranquilo com a gestão que fiz do meu corpo ou não? Se eu tiver consciência que eu vivi menos 5 ou 6 anos porque não respeitei o meu corpo, não respeitei o descanso, não respeitei a alimentação, uma série de coisas que podemos fazer ou não, não é? É possível que eu não fique bem ao desencarnar, não é? A lei de conservação, quer do meu corpo, quer do planeta. Se eu então já sou uma pessoa muito consciente ou quase nada consciente, quero lá saber, não é que quero saber, nunca pensei nisso, nem quero pensar. Isso, a culpa é do governo, não é? Aqui há uns tempos vi um documentário numa plataforma de streaming, dos melhores documentários que eu já vi em toda a minha vida, que eu desconhecia o mundo subterrâneo dos micélios e companhia limitada. É um mundo que existe, que se não existisse, este planeta já tinha apodrecido há muito tempo. É um laboratório incrível de química que existe, que processa tudo e mais alguma coisa para equilibrar o planeta. E que até com boa música ele trabalha melhor. Já existem cientistas que querem fazer um mapa mundi desse mundo subterrâneo, porque tudo está interligado. Isto é um mundo completamente interligado e que se comunicam entre eles, as árvores comunicam entre elas, sabem se eu sou uma pessoa com boas intenções ou com más intenções, ou neutro, ou que não sei patabina do que estou ali a fazer, eu nem sei se as árvores têm esse tipo de percepções ou não, não é? Elas comunicam N de coisas entre elas, as plantas, esses seres vivos processam cadáveres. É um laboratório químico absolutamente incrível, mas é fabuloso esse documentário, aconselho a ver. Na lei de conservação ou de destruição, estão muito interligadas, não é? Vemos, por exemplo, aqui esta cidade, que a sua área metropolitana tem 37 milhões de pessoas. Ou isto funciona muito bem, ou é o caos ali em termos de ambientais, em termos de ecológicos, não é? Mas estamos a falar na cidade mais evoluída do mundo, com certeza, que é Tóquio, não é? Quem já lá foi ficou absolutamente fascinado, porque tive um amigo que regressou ainda há pouco de lá que dizia assim: não é o facto de não se ver um papel no chão numa cidade de 37 milhões de pessoas, porque não se vê um papel no chão. É impossível ver-se um papel no chão, que eles são super civilizados. É que nem sequer tem caixotes de lixo, porque as pessoas acham que não têm nada que deixar o seu lixo nos caixotes de lixo. É levar para casa, porque o lixo é deles. Portanto, eles estão muito à nossa frente, esta gente, não é? Claro que depois é possível que uma cidade de 37 milhões de pessoas seja muito respeitadora do ambiente e em termos ecológicos muito à frente. E na Coreia do Sul é muito idêntico. E outros países assim já muito evoluídos, Malásias, Singapuras, etc. São muito, muito, muito evoluídos em termos de consciência. Outra coisa é que eles são um bocadinho mais evoluídos que nós, por exemplo, em relação à lei do trabalho. O que é que hoje em dia já se vê, numa grande parte das vezes, no europeu? Começa a trabalhar, qual é a preocupação dele? Em que idade é que é a idade da reforma? Começa a trabalhar e pergunta nos recursos humanos: quando é que eu posso ir de férias? Só ao fim de 6 meses, não é? Ou seja, já está preocupado quando se vai reformar, quando é que tem férias, etc, etc. Estas pessoas destes meridianos são muito diferentes a nós. Eles têm orgulho em trabalhar, têm brilho em trabalhar, é por isso que são superpotências económicas e culturais, porque eles têm objetivos completamente diferentes de nós.
eles não estão mortos por se reformar, eles continuam a desfrutar, em colaborar e ser úteis para a sociedade até o máximo de tempo possível. E vê-se pessoas a trabalhar com 90 anos. Há dias estive a ver também um documentário do melhor, considerado o melhor restaurante de sushi do mundo. Aquilo é quase, é científico, não é? Para ser o melhor do mundo, e eles são super rigorosos na qualidade, e aquilo é uma arte, aquilo é uma coisa que demoram 20 ou 30 anos como aprendiz até chegar a mestres daquilo. O melhor do mundo, ele tinha 92 anos e ainda fazia tudo que fazia quando começou a trabalhar há 80 anos atrás. E tinha um prazer em sair da cama todas as manhãs, tinha uma alegria imensa em continuar a trabalhar. Portanto, aquilo não era um sacrifício, não era... É sentirmos envolvidos, vivos, úteis, colaborantes, não é? São muito diferentes dos europeus. Claro. Só uma deixa com relação a isso. É que tem uma filha portuguesa, filha da minha cunhada, que ela mora lá e ela acabou o posto do petrolquímico. Sim. Ela diz que está cansada, que as pessoas só é trabalho, 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 trabalho. E que os jovens é trabalho, 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 trabalho. E que eles vivem num estresse tão grande de ser trabalho, 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 e chega no final de semana, se programar alguma coisa para se um encontro, para se harmonizar, para se socializar, ninguém vai porque estão todos cansados. Só que se lhes propuserem uma vida diferente, eles não querem. Tenho outro colega de trabalho que veio agora de Seul, da Coreia do Sul. São exatamente iguais. E eles estiveram a falar com o guia teve-lhes a explicar porque é que eles culturalmente são assim. E diz que já faz parte do ADN deles, e também pelo facto de eles terem sido destruídos na Guerra das Coreias, etc., não é? E que os fez levantar um país destruído em 50 e tal anos. E agora é uma das maiores potências do mundo, a Coreia do Sul, não é? E eles tiveram a falar com o guia explicava-lhes isso. Isto faz parte da cultura de todas estas zonas geográficas. E que mesmo que eles se possam reformar ou retirar, eles não querem. Porque sentem-se excluídos. A partir daí ficam excluídos, inúteis, nos seus próprios cantos, e deixam de ser pessoas envolvidas. Faz o ostracismo para essas pessoas. Mas mesmo nos mundos rurais, que eles podiam fazer isso e não fazem. Assim, pelo menos é o que ela passou, né? Que ela disse que a própria sociedade, Mas se calhar, é tão fomentada do trabalho, mas não será, e ela disse que acha uma das coisas... não será uma análise um europeu a ver isso e nós pensamos que é isso, no fundo? Sim, Não é? agora sim. Não só essa pessoa, porque assim, também conheci várias outras pessoas que dizem que uma das coisas mais interessantes é o compromisso à criança. A criança, ela tem a sua autonomia desde os primeiros momentos. Sim. Sempre muita autonomia de se trocar, de bebês... E tem muita noção da comunidade. Por exemplo, nós aqui, sei lá, na Europa, respeito com o idoso que eles têm. eles protegem os idosos de uma forma completamente diferente. Esse outro grupo que eu conversei é que há essa necessidade do trabalho, e esquece as outras coisas que são... Não existem povos perfeitos, nem culturas perfeitas. Claro que eles... Tanto é que, por exemplo, eles pescam baleias. Eles têm muitas outras coisas estranhas, não é? E a gente tem que mediar, que Claro. afinal não é tão... Sim. Agora, nós também, quando vemos agora o continente europeu, por exemplo, que por acaso é onde nós se consegue comparar, no fundo, e o resto do Ocidente todo, no fundo, está em crise porquê? Porque é o 8 e 80. Eles trabalham muito e nós trabalhamos muito pouco. E a nossa economia está a ser ultrapassada a 200 km por hora por causa da nossa atitude muito menos ativa. Não é? É um extremo, realmente, e o outro extremo, em termos... Eu tenho muitos contactos profissionais com aquela zona dali e eles estão a dominar completamente todas as áreas tecnológicas, de equipamentos, etc., porque têm uma velocidade completamente diferente. Que esse senhor do restaurante SUS fizeram-lhe essa pergunta, porque é que ele não se tinha reformado, assim,
mas isto é a razão de ser da minha vida, de viver. Não é? E ele notava-se que ia às 3 ou 4 da manhã para o mercado fazer as compras, lá do atum e não sei o quê. Um atum pode custar $50.000, se for daquele XPTO que eles dizem. Não é? E ele dizia, no fundo, ele pode, porque é uma pessoa extremamente bem em termos financeiros, aquilo é caríssimo lá a comer, não é? Mas ele não quer, porque se deixa de ir, ele morre. Ele morre, não é? Depois também, na lei de sociedade, podíamos pensar, por exemplo, se eu tenho algum comportamento discriminatório. Hoje, em 2024, ainda se vê muito porque a natureza me dá saltos, mas no tempo em que eu era criança era muito pior do que agora. E ainda bem, já se nota alguma evolução em poucos anos, porque 50 ou 60 anos na escala espiritual é muito pouco tempo. Antigamente era bullying dia sim, e era muito pior do que agora em termos de discriminação, em termos de pressão mesmo social, mental, etc. Não é? Familiar, etc. Depois também, por exemplo, pensarmos que tipo de perfil é que nós temos nos relacionamentos, se sou uma pessoa confiante ou não, segura ou não, introvertido ou introvertido no bom ou no mau sentido, extrovertido no bom ou no mau sentido. Tudo isso me leva por linhas em que vou ter mais ou menos dificuldade nas minhas experiências, ou mais ou menos agilidade. E espiritual, não é desperdiço, não é? Se eu sou uma pessoa otimista ou pessimista, um pessimista, a vida fica bloqueada, um otimista, normalmente, um otimista racional, não é? Não é aquele otimista suicida. Um otimista que corre riscos calculados. Normalmente faz mais coisas do que o outro. Não é? Depois também, muito importante, se eu trabalho a minha humildade ou não. A humildade é a única forma de nos conectarmos connosco, de nos conhecermos, porque se não formos humildes, nem sequer nos conhecemos. Nós próprios nos iludimos, não é? E não temos acesso quer à nossa espiritualidade, à nossa essência, quer à divindade, não é? É impossível. A que velocidade vivemos? Porque eu até posso, porque faço parte de uma profissão, porque não sei o quê, etc. Eu também vivo dentro de uma cidade assim, uma família assada, mas depois cada um de nós faz esse processamento de uma forma diferente. Porque dentro de uma empresa, já trabalhei em empresas muito grandes, com 1000 e tal pessoas, dentro de uma empresa com muito stress, com um escritório com dezenas de pessoas, há aquelas pessoas que são vulneráveis e há as pessoas que sabem administrar muito bem aquela pressão, que sabem proteger. E há as pessoas que não têm essa habilidade de se proteger, de criar uma espécie de uma estanquicidade em seu redor. Então essa velocidade que vivemos é importante para nós aprendermos a gerir isso. Não acontece por acaso. Enquanto que eu não dominar tudo, eu vou repetir. Mas eu sofro de stress, um burnout, agora o burnout, não é? Porque não soube. É uma dificuldade que ainda tem. Tem que aprender a fazer aquilo, não é? Porque lá está, mais uma vez, houve 2 pessoas ou 3 que passaram pelo mesmo e não lhes aconteceu isso. Depois os vícios que eu possa ter, quer seja tóxicos, quer seja agora, por exemplo, os vícios dos ecrãs, não é? Há pessoas que, quando não fazem um scroll já há muito tempo, começam a ter comichão nos dedos e à procura de coisa que já não vê as notificações já há meia hora ou há uma hora, são escravas daquilo. E aquilo é um mundo virtual, não é muito real sequer, e tornam-se até mais vulneráveis a influências espirituais. Porque é muito mais fácil, quando nós estamos hipnotizados, é muito mais fácil nós sermos, de alguma forma, influenciados. Muitíssimo mais fácil, não é? O tipo como é que eu assimilo o princípio vital, no fundo? Se eu tenho uma boa alimentação, se eu
se eu sei receber o princípio vital pela respiração, se eu sei dormir, etc, etc, etc. Não é? O meu próprio gosto de viver faz com que eu, coisas tão simples, parece que não tem importância nenhuma, mas tem. Sei lá, o meu próprio aspecto, se eu me desmazelo, normalmente é porque a minha vida também está desmazelada. Não é? Isto não é condição sine qua non, não é? Mas o que é que eu empresto aos outros, o que é que empresto a mim? Porque eu sou auto-influenciável também. Pequenos pormenores que não são assim tão pouco importantes quanto isso. O meu lar é agradável, não é agradável? Eu tenho prazer em regressar ao meu lar, ao meu refúgio. Ou eu, se puder até ficar mais tarde no trabalho, melhor, porque eu não tenho pressa nenhuma de ir para casa. Eu tenho colegas de trabalho assim, não tenho prazer nenhum de regressar a casa. É triste, não é? É triste. Ou porque vão discutir, ou porque até nem é nada agradável, ou porque não sei o quê, ou porque as relações não são muito pacíficas, etc, etc, etc. Se eu tenho uma vida dinâmica ou sedentária, vou abreviar a minha vida e tudo aquilo vai condicionar quase tudo aquilo que eu faço. Quase tudo. Não é? Tem a ver um bocadinho com aquele aspecto. Se pedir a uma pessoa muito ocupada para fazer alguma coisa, ela aceita. Opa, é mais uma coisa. Se pedir a uma pessoa que pouco ou nada faz alguma coisa para fazer, assusta-se com aquilo. Ai meu Deus, isso eu não sou capaz de fazer isso, eu tenho a vida tão ocupada, não tenho nada. Não é? E há aquelas pessoas que fazem muita coisa, pronto, eu tenho que arranjar um espaço para fazer isso, mas vou fazer, não é? Mas vou fazer. O conhecimento é fundamental para fazermos estas reflexões, sem dúvida que é. A educação, que tipo de educação é que temos? Que tipos de exemplos nós podemos presenciar e continuamos a presenciar? Que tipos de exemplos somos? Como é que lidamos com as frustrações? É outra coisa, esta geração de certeza que é melhor do que a nossa, porque está a evoluir, às vezes até nem parece, os nossos pais já diziam a mesma coisa de nós, não é? Mas, por exemplo, as frustrações é uma coisa que está agora a deixar de acontecer na educação atual. Diz-se poucas vezes não. E o não é fundamental para a nossa robustez psicológica. Porque nós vamos esbarrar com nãos mais à frente e não sabemos lidar com eles e o nosso edifício desmorona-se. Entramos em stress, em ansiedade, uma série de coisas, das coisas novas que existem agora, porque não criamos robustez nem cabedal psicológico para lidar com stresses. Antigamente era stresses porque tínhamos que sobreviver, porque levávamos porrada dos irmãos mais velhos, levávamos porrada dos pais, dos colegas na escola, e aquilo era mais uma vez, era mais um dia, e aquilo, tudo que viesse à rede, olha, já estou habituado a tanta coisa, que nada me vai deitar abaixo. Nada me vai deitar abaixo, não é? Era uma pressão psicológica aqui, pressão psicológica, se era gordo ia à baliza, se era não sei o que, não sei o que mais. Pronto, não estou a dizer que isso é bom, mas o outro extremo também não é bom. O protecionismo está a tolher esta geração que qualquer coisa é um drama. E pá, estou assim, que drama. Aquilo cria um edifício mental, parece uma coisa inultrapassável e é uma coisa simples na maior parte das vezes. E é um bicho de 7 cabeças que deixaria de ser. As conversas são extremamente importantes, as conversas construtivas, não é as conversas de circunstância, não é? Acompanharmos a evolução, o progresso, ninguém imagina o que é que está aí a vir, não é? Em termos de, isto vai haver uma explosão tecnológica com a inteligência artificial, com uma série de coisas que vai acontecer, que vai modificar muitas áreas da nossa vida, a medicina, etc, etc, etc. E o progresso moral. O que é que eu estou a fazer para contribuir para o meu progresso moral e para o progresso moral coletivo? Os afetos, sermos pessoas afetuosas e dar afetos. Não é querer só afetos, é dar afetos também, que isto é muito bom para a saúde. Faz muito bem à saúde, os afetos. Sorriso fácil, tudo isto mexe com a nossa unidade, não é?
se eu for sisudo, aquilo está a emprestar àquele momento, àquele período do dia, da vida, da semana, uma qualidade de vida inferior. Até que o meu caminho revela como eu estou, já repararam? Há pessoas que a caminhar parece que levam o mundo às costas, aqueles ombros quase pendurados em cima das orelhas, não é? Não estão relaxadas, estão tristes, estão angustiadas. E há aquelas pessoas que parece que estão ali, parece que aquilo é um concerto e que estão num espetáculo divino. Não sermos polícias dos outros, críticos, destrutivos, polícias, cobradores, que isso só nos faz mal e faz mal aos outros. Não ser os tais dramáticos, não é? Os queixinhas, estão sempre a queixar. Alguma coisa, fala-se, vão-me contar um episódio triste daquele dia. Mas eu não quero saber. Está tudo bem? Não, porque eu não tenho pressa, não é? Porque vamos ficar com aquela carga toda. Não, isto não é má vontade nem falta de caridade, mas há pessoas que é mesmo sempre isto. Este é o registro. Se não for, tem direito aos seus 5 minutos de vez em quando, mas se for, é fugir a 7 pés. E há aquelas pessoas que a vida é uma viagem. Em vez de estar sempre a queixar, estão sempre a construir uma viagem. Que mesmo nas viagens, hoje as pessoas não têm paciência. Falta muito, vão sentadas e passado 3 ou 4 horas sentadas no carro estão cansados. Como é que é possível se estão cansados? Se estão sentados. Estão sempre a reclamar, ou porque a viagem é isto, ou porque mais valia fazer assado, ou porque não sei o quê. A vida é sempre de reclamações. A vida dessas pessoas é reclamações de tudo. É fugir a 7 pés dessa. As artes, as leituras, as músicas, seja o que for, faz-nos muito bem. A lei da adoração, e vamos acabar. O isolamento para a higiene, nós isolarmos N de vezes. Mesmo que aconteçam as tempestades na nossa vida, porque vai haver muitos acontecimentos. É uma notícia triste que eu vou dar. Vão acontecer muitas coisas difíceis na nossa vida. Quer nesta, quer nas próximas, porque é assim que nós estamos a aprender, não é? Não nascer contrariado, não é? Que ele já está contrariado. Ainda agora nasceu, já está chateado. Ou seja, nós não nascemos portugueses ou brasileiros, ou seja lá o que for, por acaso, ou sem querer, não. Nós nascemos assim, com os nossos pais assados, com aqueles irmãos ou não, se tivemos esta profissão ou não, de acordo com alguma linha diretriz ou alguma decisão que nós tomamos. Portanto, isto não foi sorte nem azar, é mesmo assim. E depois é pela tentativa e erro e levantar-nos, não ficar lá no chão, deitados, a dizer mal da vida e que somos umas vítimas e tristes, etc. É continuar a caminhar. E ter cuidado com as escolhas que fazemos e ouvir os sinais. Porque alguns sinais estão a dizer que eu me estou a desviar. E é estar atento a esses sinais. E sabendo o que fazemos, somos cúmplices, não é? E o mérito está no esforço que fazemos para evitar estas coisas. Então, a cada momento, num leque infinito, processamos pensamentos, palavras, gestos e energias. E ainda bem. Agora é estar atento. Estar disponível na medida do possível todas as vezes que o nosso concurso possa ser necessário. Também é uma forma de saber como é que eu estou. Eu sou uma pessoa disponível, ou calculista, ou pragmático. Eu estou porque aquela pessoa pode-me ser importante. É uma pessoa importante. Não é? Ou uma pessoa anónima, não é igual. Anónima ou menos importante, não interessa. Sempre que tivermos dúvidas nas leis, vê do que querias que vos fizessem. Foi o conselho que ele nos deu. Ele que incorporou de tal forma as leis divinas que as vivia naturalmente, respirando-as e transudando-as através dos seus atos. Muito obrigado pela vossa paciência e obrigado por refletirmos em conjunto e pela vossa generosidade, porque isto é uma reflexão a prazo. Nós estamos em evolução daqui a um ano, se calhar nós queremos uma reflexão diferente, porque até já nem penso muito bem dessa maneira, penso de outra, e ainda bem. Não é? Eu quando pego em
palestras antigas. Por exemplo, esta só tinha 2 anos, é recente, eu mudei quase tudo. Houve muita coisa que eu já não quis falar da mesma maneira, a estrutura, etc., porque, pronto, tem a ver com as reflexões mais atuais, etc., não é? Vai-se seguir o passe, como habitualmente, a equipa espiritual ali do outro lado pede silêncio e a equipa encarnada também, para se poder concentrar.